É um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gustavo Couto, eu sou consultor financeiro aqui nos Estados Unidos e moro aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam, ou através dos nossos relacionamentos, dos nossos contatos com os clientes, mais procuram saber, é sobre a dolarização do patrimônio. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes de entrar em detalhes, deixa eu especificar qual é o objetivo para essa dolarização. Em primeiro lugar, eu quero dizer, se o teu objetivo é um objetivo a curto prazo, especular nas movimentações do câmbio, fazer um retorno financeiro a curto prazo, esse não é um webinário para você. O meu objetivo em falar sobre dolarização é para aquelas pessoas que estão buscando criar uma reserva de patrimônio para médio ou longo prazo. É para garantir a riqueza da sua família ao longo dos anos. Esse sim é o nosso objetivo. E vamos falar um pouco sobre como fazer isso, o porquê fazer isso e quais são os veículos ou os caminhos que você pode manter as suas reservas, os seus recursos aqui nos Estados Unidos. Começando com o porquê. Para tudo que a gente vai fazer na vida, você tem que entender o motivo maior pelo qual você quer fazer aquilo. Por que dolarizar faz sentido? Vamos pensar da seguinte forma. Se você quer perpetuar a sua riqueza ou passar a sua riqueza, o seu patrimônio para as próximas gerações, você tem que buscar segurança naquela riqueza, naquele dinheiro, naquele veículo. E quem é que garante a riqueza ou quem é que garante a segurança do seu patrimônio? Pensa aqui comigo, quando você tem uma nota de R$100, quem garante o valor daquela nota é também o governo que defende as políticas monetárias e a economia do país que emitiu aquela moeda. Não é só você como empresário ou empreendedor que está criando valor com seus negócios, mas também o país que defende o valor daquele dinheiro. Portanto, quem defende, na verdade, os seus recursos, a sua riqueza, se ela está 100% em reais, é o governo brasileiro com as políticas econômicas para a movimentação da economia brasileira. Do outro lado, quando você tem $100, quem garante o valor daquela moeda é o governo americano, com as políticas econômicas e a movimentação da economia americana garantindo o valor daquela moeda. E aí vem essa questão básica e o primeiro passo é você entender quem é que é melhor posicionado para defender o seu patrimônio. Pensa aqui comigo, faz de conta nesse momento que você tem uma cotação da seguinte forma, o câmbio está da seguinte forma, $1 equivale a R$5 e $1 também equivale a 50 pesos. Intuitivamente, deixa eu te perguntar, se eu tiver 3 famílias, a primeira família tem $1 milhão, a segunda família tem R$5 milhões e a terceira família tem 50 milhões de pesos. A priori, o câmbio é igual, então estão todas com a mesma riqueza? Será que é isso mesmo? Quem você acha que está melhor preparado para o futuro? Qual dessas 3 famílias? Muito provavelmente você pensou aquela que tem o dinheiro em dólares. Por quê? Porque a moeda, o dólar americano, é uma moeda mais forte. Primeiro, pelo tempo de história dessa moeda e segundo, também pela movimentação econômica que o país que defende aquela moeda tem. Deixa eu dar os fatos e dados para você. Baseado em 2018, o PIB brasileiro foi aproximadamente $2 trilhões. Isso equivale a 3% da economia global. Naquele mesmo ano, o PIB americano foi de $20 trilhões, 10 vezes mais do que o brasileiro, e equivale a 33% da economia mundial. É muito simples, com esses simples números, que você entende o porquê o dólar é buscado no mundo inteiro como uma reserva patrimonial. Porque aquela moeda é protegida por uma das maiores potências econômicas do mundo, e essa potência econômica no mundo tem o dever e o direito e condições de defender o valor monetário daquela moeda. Então, o primeiro passo é, se você está buscando criar uma reserva para o seu futuro, colocar uma parte do seu patrimônio em uma moeda mais forte ou em uma segurança maior. Esse é o porquê dolarizar. É pelo menos por isso que nós estamos falando sobre dolarização. Uma vez que você entendeu que você quer criar essa reserva, os próximos passos são entender como que eu vou vencer a barreira do câmbio e onde colocar o meu patrimônio uma vez que eu dolarizei. Vamos falar passo a passo sobre isso. Começando pelo câmbio. O maior desafio para o brasileiro na hora de fazer essa movimentação e criar o seu patrimônio em dólares é tentar achar o momento certo do câmbio. Deixa eu te dizer uma verdade, você nunca vai achar o ponto ideal.
Pode ser que você compre os dólares em um certo câmbio e o câmbio suba e você fique feliz, mas depois ele cai e você vai ficar triste. Se você tentar achar o ponto perfeito, você vai estar sempre se frustrando. Vamos dar um exemplo aqui nesse gráfico. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela. Vamos fazer de conta que no começo de 2015, aquela família resolveu dolarizar o patrimônio, mas o dólar tinha acabado de passar por um processo de subida. E aí a pessoa pensou e decidiu esperar o dólar baixar. E ela resolveu esperar, e passou o ano inteiro esperando, até que no começo de 2016, ela resolveu que tinha que fazer o câmbio, e aí, na verdade, o dólar continuou simplesmente subindo. E agora, em 2016, ficou mais caro fazer aquela transação. Ao invés de tentar achar o ponto específico no mapa, ou até achar a cotação perfeita, o que eu recomendo para os meus clientes é criar a sua estratégia, independentemente do câmbio, quantos dólares você precisa ter para garantir a sua reserva, e no momento que você decidiu que você tem que ter esse valor em reserva, criar uma metodologia para você constantemente converter o teu patrimônio até atingir aquela meta. Usar uma das técnicas que os americanos chamam de Dollar Cost Average. O que é o Dollar Cost Average? É você comprar o mesmo valor daquele patrimônio ao longo de um período, ao longo dos anos. Nesse mesmo mapa que eu mostrei aqui para você, se aquela família resolvesse fazer a compra dos dólares ao longo de vários anos, ela vai ter que pagar uma cotação diferente todo ano. No começo do ano ela decidiu fazer essa cotação, essa transição, mas todo ano ela compra o mesmo valor em dólares. Eu vou comprar, sei lá, 100 mil dólares todo ano. Ao longo dos próximos 5, 6 ou até mesmo 10 anos, eles conseguiram dolarizar o patrimônio, tiraram a decisão emocional do câmbio e de tentar achar o ponto certo da equação e levaram uma média de custo. O preço que eles pagaram ao longo desse período foi um preço médio, baseado no que aconteceu na economia. O ponto que eu quero dizer aqui não é tentar adivinhar o que vai acontecer na economia a curto prazo ou médio prazo, e sim decidir que se a sua estratégia é criar uma reserva em dólares, colocar o seu patrimônio em proteção e executar essa estratégia da melhor maneira possível, de uma forma consistente e constante e sem a emoção no processo de decisão. Essa é a minha recomendação com relação à dolarização. E, obviamente, escolher a empresa correta para fazer esse processo para você. Normalmente, o que eu recomendo para os meus clientes é buscarem uma corretora de câmbio no Brasil, que eles confiem, eu tenho um relacionamento, porque é muito mais fácil fazer isso através de uma corretora de câmbio do que através, às vezes, do seu banco. Porque o foco do banco é oferecer vários produtos, enquanto que o foco da corretora de câmbio é executar o câmbio. E aí eles têm as ferramentas, eles têm as pesquisas melhores para fazer isso com as melhores ou menores taxas, com os melhores ou menores tributos e da melhor maneira possível, porque, afinal de contas, esse é o foco deles e não é o que é o foco do seu banco ou do seu banco de investimentos. Eles têm muito mais produtos para se preocupar e, às vezes, o câmbio é uma pequena fatia do modelo de negócios daquela instituição. Então, busque um pouco quem é especialista naquele campo, que é, no caso, o câmbio, para fazer esse processo. Bem, agora nós entendemos por que dolarizar, entendemos como executar essa função. Uma vez que o seu patrimônio chega nos Estados Unidos, onde que você aplica esses recursos? Qual é o melhor caminho para o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos? Mais uma vez, o melhor caminho depende, obviamente, dos seus objetivos. Mas, em forma geral, o que eu recomendo para os meus clientes é buscar 3 pontos nessa decisão. Qual é a liquidez daquele ativo, qual é a rentabilidade que ele me oferece e qual é a segurança. Se você buscar esses 3 pontos no seu processo de decisão, fica muito mais claro onde que é melhor e onde faz mais sentido para você colocar o seu patrimônio. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, baseado no que a gente vem observando ao longo dos anos. A grande maioria dos brasileiros chega e dolariza o patrimônio e imediatamente adquire imóveis. Isso é uma boa estratégia. Um imóvel não deixa de ser um investimento seguro. Então, dos 3 elementos, eu tenho a segurança. Agora, os outros 2 elementos são os desafios. Liquidez, eu já sei que você não vai ter. Porque quando você compra um imóvel, o teu patrimônio está, como o próprio nome diz, imobilizado. E se você precisar movimentar esse dinheiro de imediatamente, ou de uma hora para outra, ou num momento de emergência, provavelmente você vai ter que liquidar o patrimônio a um preço de desconto ou a um preço de promoção. E aí o que acontece? Você perde dinheiro nessa transação porque você tem a urgência de fazer a venda ou liquidar aquele patrimônio. Então, quando você compra um imóvel, você não tem liquidez.
E se você não prestar bastante atenção nos números e usar muito a emoção na compra do imóvel, você pode também não ter rentabilidade. O que muitas vezes acontece é que as famílias vêm aqui, visitam alguns lugares maravilhosos nos Estados Unidos, se apaixonam pela vista do empreendimento, se apaixonam pelo lugar e compram, mais uma vez, na emoção, sem fazer as contas para ver se aquele investimento vai ter rentabilidade. E aí o que acontece? Dos 3 itens, você tem a segurança, mas pode perder a liquidez e pode perder também a rentabilidade. Nesse sentido, é importante você ter parcerias como a equipe que está aqui apresentando esse evento e buscar pessoas que vão te ajudar a analisar aquele empreendimento, a analisar aquela aplicação de uma forma objetiva e não somente subjetiva ou emocional. Falei dos imóveis, mas um outro caminho é deixar esse dinheiro em liquidez, talvez na conta do banco. Aí você tem liquidez, você não tem nenhuma rentabilidade, porque infelizmente as contas bancárias aqui nos Estados Unidos não oferecem rentabilidade, e você tem uma segurança que nem sempre é a mesma segurança de que você acredita que tem. Um dos fatores na segurança das reservas bancárias, aquele dinheiro que você tem no banco, é o lastro bancário aqui nos Estados Unidos. O que muita gente não sabe é que o lastro bancário nos Estados Unidos é um lastro fracionário, de em média 7%, por lei 7%. O que isso quer dizer? Que se você tem 100 mil dólares parados numa conta do banco, você tem liquidez e acesso a esses 100 mil dólares, ele não tem rentabilidade e ele tem uma garantia ou uma proteção até um certo ponto. O banco só tem que manter em reservas 7% desses 100 mil dólares. O restante, o que o banco está fazendo? Está investindo na economia através de cartão de crédito, empréstimos imobiliários, empréstimos para compra de financiamento de carro e assim sucessivamente. Se houver uma crise financeira no país, o governo americano tem um seguro, que é o FDIC, que é um seguro federal que protege os depósitos em conta até um limite de 250 mil dólares. Porém, no momento de crise, e uma crise muito grande, pode causar que exista risco, não só da instituição bancária falir, mas também do próprio seguro federal não ter condições de manter aqueles empreendimentos se todos os bancos resolverem falir ao mesmo tempo. Para dar um exemplo, em 2008, na crise financeira de 2008, mais de 800 bancos nos Estados Unidos faliram e quase que o governo não tinha condições de manter o seu FDIC, ou seja, o seguro. Foi por isso que o governo teve que injetar trilhões na economia americana naquela época para resgatar os bancos, para não quebrar o sistema financeiro como um todo. Então existe uma certa segurança, mas não é uma segurança tão sólida quanto se imagina. E se eu quero mais rentabilidade, aí as pessoas imaginam, então eu tenho que investir na bolsa. E aí você tem talvez liquidez, tem rentabilidade, mas não tem nenhuma segurança, porque os investimentos na bolsa não têm nenhuma garantia. Na verdade, a única garantia que você tem quando você investe o teu dinheiro no mercado financeiro é que ele não tem garantia nenhuma. Você pode ganhar, mas você também pode perder. E se você está buscando que a sua reserva seja uma reserva de proteção num momento difícil, num momento de crise, num momento de situação econômica complicada no país, no Brasil ou no mundo, aquele risco de que o seu dinheiro pode cair, ou o seu valor do seu dinheiro pode ser reduzido devido a uma crise, devido a uma queda na Bolsa de Valores, não é aquilo que você quer correr, não é um risco que você quer correr para a tua reserva e a tua segurança. E aí existe também um terceiro, na verdade um quarto caminho, que muita gente desconhece, que eu considero o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É não deixar o dinheiro no banco e nem deixar o dinheiro em investimentos, mas usar as empresas mais sólidas nos Estados Unidos, que são, de via de regra, as seguradoras americanas, para resguardar o teu patrimônio, em planos que as seguradoras oferecem, chamados os planos indexados. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é o plano indexado, mas deixa eu explicar antes disso qual é a garantia que eu tenho ao guardar o meu dinheiro junto a uma seguradora. Bem, a primeira garantia que as seguradoras oferecem é o próprio lastro. Por lei, o lastro financeiro das seguradoras tem que ser igual a 110% do valor depositado ou valor devido ao cliente. Então, quando você deposita aqueles 100 mil dólares junto a uma seguradora, ela tem que ter em reserva ou lastro 110 mil para garantir e emitir um plano de 100 mil para você. Agora, o detalhe é que a maioria das seguradoras que nós trabalhamos são seguradoras centenárias, que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 100, até mesmo 110 anos. E o que acontece com essa questão do tempo? Uma empresa que está aqui há mais de 100 anos, uma empresa financeira que está aqui há mais de 100 anos, ela tem a segurança que ela passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise de 1930,
crise de 2008 e todos os outros processos de oscilação econômica durante esse tempo todo. E durante esse período eles tiveram condições de se preparar melhor e se capitalizar. E aí o que acontece? Com essas empresas centenárias, as reservas que elas têm em lastro, às vezes são 500 vezes mais do que o valor depositado. Então imagina, você deposita 100 mil dólares com uma empresa financeira que tem mais de 100 anos nos Estados Unidos e ainda tem 500 mil dólares para garantir os seus 100 mil. Isso sim é uma segurança em reserva. Esses planos te oferecem a segurança, na minha opinião, uma das maiores seguranças em termos de indústria financeira nos Estados Unidos está junto das seguradoras e oferece também liquidez. Obviamente que existe um certo prazo para essa liquidez e aí depende de cada tipo de plano, mas eles te oferecem uma liquidez. E a rentabilidade, como é que fica? A rentabilidade no plano indexado é extremamente interessante, especialmente para o público brasileiro. Por quê? Porque ela permite que você tenha rentabilidade quando o mercado vai positivamente, ou seja, se a bolsa subir, o teu capital vai subir junto, mas ela 100% garante que o seu capital não vai perder nada se o mercado cair. Ou seja, no momento de crise, quando a bolsa despencar, você não tem riscos com aquele capital que está depositado junto a um plano indexado. Na nossa opinião, essa é uma das recomendações que eu dou para os nossos clientes. Se eles estão buscando liquidez, segurança e rentabilidade, realmente considere o uso do plano indexado como um caminho para o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo ilustrativo sobre como funcionaria o plano indexado na prática. Vamos fazer de conta que você fez um depósito junto a um plano indexado que segue o S&P 500 ou o S&P 500, um dos índices que medem a economia americana aqui nos Estados Unidos. O S&P 500 é como se fosse o Bovespa no Brasil. O Bovespa é um índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Quando as ações de São Paulo estão em alta, o Bovespa sobe. Quando as ações das empresas de São Paulo estão em baixa, o Bovespa cai. Aqui nos Estados Unidos você tem o S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones. São os 3 índices mais utilizados para medir como um termômetro da economia. O S&P 500 vai ser o índice no nosso exemplo. O plano indexado não aplica o dinheiro do cliente diretamente na bolsa. O dinheiro fica em reserva junto à seguradora e ela usa o S&P 500 somente para medir a rentabilidade e creditar essa rentabilidade no plano indexado. Então, nesse nosso exemplo aqui, se a Bolsa de Valores ou o S&P 500 subir 10% no primeiro ano, no final daquele prazo de 1 ano, a seguradora vai avaliar a rentabilidade e vai creditar essa rentabilidade no plano indexado. Se o plano indexado tem um teto máximo de 10% nesse exemplo, quando a bolsa sobe 10%, o plano indexado recebe um crédito de 10% também. Agora, a partir desse processo, o plano indexado tem sempre um piso, e esse piso é o que protege o capital contra futuras quedas. Então, do momento que eu fiz o depósito, o meu dinheiro já está num piso, e no momento que ele subiu com rendimento, o próximo piso, ou o novo piso, é o piso agora do valor depositado somado ao rendimento que eu tive durante aquele ano. E aí ela reseta e espera a rentabilidade no próximo ano. Se no próximo ano a Bolsa Americana cair 10%, ou 20%, ou 30%, enfim, se o mercado for negativo no próximo ano, o que acontece com o plano indexado? Não acontece nada. Ele fica protegido pelo piso. E naquele ano você não tem rentabilidade, mas não tem perdas nenhuma no teu capital. É aí que entra o fator segurança nesse tipo de processo. Então, para resumir para vocês, o plano indexado ele tem sempre um piso protegendo contra quedas e ele tem também, para poder funcionar junto às seguradoras, ele tem que ter um teto máximo limitando a rentabilidade. Quando o mercado sobe acima do teto máximo, o máximo que o cliente vai receber de crédito ou de rentabilidade é o valor do teto. Então, continuando esse nosso exemplo, faz de conta agora que no terceiro ano o mercado acabou de cair 20% ou 30% e se recupera 20% em subida. Se o teto máximo nesse nosso exemplo é de 10%, quando a bolsa subir 20%, o plano indexado vai receber uma rentabilidade de 10%, que é o valor máximo. Aqui eu estou abrindo mão de algumas partes, em alguns anos, de uma parte do rendimento para garantir que eu nunca vou ter riscos de perda quando o mercado cai. Não importa o quanto a bolsa cair, eu vou estar sempre com o meu capital equilibrado, protegido pelo piso. Então, em resumo, o que funciona, como é que funciona o plano indexado? Ele tem um piso e um teto máximo para proteger e garantir a sua rentabilidade e ele não segue a bolsa diretamente com ganhos e perdas ilimitados. É isso que garante que você tenha
rendimento e também segurança e, obviamente, liquidez ao longo do tempo junto com esse processo. Para resumir, o próximo passo, se você tem interesse em fazer esse tipo de planejamento ou realmente preparar o planejamento e a transição da sua família, busque um consultor especializado nesse processo de dolarização, faça o planejamento com essas pessoas, com essa equipe, para decidir qual é o melhor caminho para a sua família. E antes de encerrar, eu quero concluir com um ponto também muito importante ao fazer essa dolarização. O que garante com que as famílias vão ter a perpetuação da sua riqueza não é somente a segurança e a proteção, mas sim um planejamento inicial ou um planejamento com visão futura. Se você se planejar para o futuro, você tem muito mais chances de ter êxito ou ter sucesso. Nas estatísticas mundiais sobre sucessão patrimonial, aquelas famílias que não se planejam, 70% delas vão perder suas riquezas na primeira geração. Olha só que absurdo, 70% das famílias que criaram riqueza no mundo vão perder tudo ao passar essa riqueza para os filhos, simplesmente pela falta de planejamento. E se esse planejamento continuar sem existir, 90% das famílias perdem tudo na segunda geração. As chances de você deixar o teu patrimônio para os teus netos ou bisnetos é muito menor se você não planejar. Agora, com planejamento, você resolve esse problema, você faz um planejamento de sucessão e você também pode se proteger com relação à riqueza, com relação ao país e à moeda que garante essa sucessão. E você também deve buscar, ao fazer o planejamento, proteger o seu capital numa blindagem patrimonial contra credores, contra acesso ou processos judiciais e também contra tributação ou imposto sobre a renda, imposto sobre o rendimento e o imposto sobre a herança que você está passando para as próximas gerações. Tudo isso é possível se você passar um pouco mais de tempo fazendo esse planejamento e executar esse planejamento de acordo com um certo plano, com uma certa estratégia. Por isso eu convido você, se você tem interesse, até algumas reuniões adicionais, a entrar em contato com a equipe da USA Global para fazer esse agendamento e a gente poder ter uma reunião gratuita com vocês para fazer um primeiro passo nesse processo de planejamento. Nós nos colocamos à disposição dessa próxima reunião e fico aguardando o seu contato. Muito obrigado aos nossos amigos Evandro e Melina por terem facilitado esse evento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês possam absorver o máximo de conhecimento de todos os palestrantes durante esse evento e espero em breve poder ajudá-los. Até a próxima. Tchau.